Como é bom ser fisioterapeuta, hein? Prazerzaço, Maicon Euck na área para falar sobre fisioterapia, para falar sobre uma visão clínica da biomecânica. Na verdade, tudo que a gente fala por aqui tem algum tipo de aplicação. Vai te ajudar numa prova, vai te ajudar a avaliar um paciente, vai te ajudar no tratamento, vai simplificar a tua vida. Bora lá? Já gostou do material? Sabe que vem qualidade por aí? Curte, clica no sininho para ativar as notificações e vamos seguir com a biomecânica da lombar. Existem várias leis biomecânicas, mas hoje eu quero que você entenda, e mais do que entender, eu quero que você consiga visualizar como essas duas vértebras se movimentam entre si. E para você entender isso, é interessante você ter uma boa base anatômica. Se você ainda não conhece a anatomia de uma vértebra lombar, eu vou deixar aqui o link de uma aulinha que eu explico isso. Então, vai lá, assiste esse conteúdo e depois retorna, porque vai ficar mais fácil na hora de você entender as referências que eu vou estar usando. Biomecânica da coluna lombar. Existem movimentos macro. O que é um movimento macro? Um macro movimento da lombar. Eu vou fazer uma flexão. Eu vou com o meu tronco à frente. Eu vou fazer uma extensão. Eu vou com o meu tronco para trás. Inclinação para a direita, inclinação para a esquerda. Rotação para a direita, rotação para a esquerda. E os movimentos, muitas vezes, eles são combinados. Só que para eu ter esse movimento maior da minha coluna lombar, eu preciso que cada uma dessas pecinhas aqui, tenha um movimento micro. Por que a gente acaba estudando esse movimento micro? Porque é importante para o fisioterapeuta moderno fazer um diagnóstico mais preciso, para ter um tratamento mais específico. E se você tiver capacidade de, primeiro, entender essa biomecânica entre duas vértebras, vai ficar muito mais fácil de palpar o teu paciente, de fazer um teste mais analítico e de, claro, fazer uma técnica para a vértebra ficar com problema. Aí você vai lá na raiz do problema e o teu paciente melhora na primeira consulta. Talvez seja isso que você está procurando. Então fica por aqui e presta atenção nesses detalhinhos que são essenciais. Olha só, estou com uma vértebra na minha mão, na verdade duas, e elas são espaçadas por um disco intervertebral, que vai ser aqui imaginário, essa nossa vértebra. Eu tenho contato na região das facetas articulares. O contato que eu digo é uma conexão, mas eu tenho que ter uma liberdade de movimento para essa coluna conseguir flexionar, estender, rodar, rodar, inclinar, inclinar. Então, quando eu olho de perfil o meu paciente, fica mais fácil de analisar a flexo e extensão. E na mobilidade mais analítica, o que a gente repara? Quais são e como ficam as relações ósseas. Quando o meu paciente, ou qualquer pessoa, que não precisa ser meu paciente também, pode ser você que está aí me assistindo, faz uma flexão, olha o que acontece com essa vértebra. Estou exagerando aqui na biomecânica. Ela aproxima a região anterior do corpo vertebral e ela afasta a região posterior do corpo vertebral. Assim como ela afasta a região do corpo vertebral mais atrás, ela vai afastar os elementos do arco posterior. Faceta articular tende a abrir, ela abre. Processo espinhoso vai se afastar. Processo transverso vai subir. Eu vou colocar em tensão os elementos mais posteriores, músculos, ligamentos. Durante o movimento de extensão, o que acontece? O corpo da vértebra na região mais anterior, ele abre. Na região mais posterior, ele fecha. O forame de conjugação tende a diminuir sua altura. O processo espinhoso aproxima e a faceta articular, ela fecha. Tá? Biomecânica, numa vista de perfil. Flexo, extensão. E o plano ligamentar e muscular mais anterior entra em tensão, enquanto que o posterior, ele afrouxa. Simples. Simples, né? Deu para entender? Se não deu, depois você revisita essa informação, faz as suas anotações. Por isso que a gente está aqui. Pode dar play, tu pode continuar e tu pode reassistir esse material em outro momento. Só que o interessante é você evoluir com essas informações. Então, vê isso aqui na teoria, depois ir lá e colocar os dedinhos no teu paciente para sentir isso,
é o cenário ideal. Se você não sabe como fazer isso, clica nos links que eu deixei aqui na descrição, eu tenho conteúdos que podem te ajudar. Ou acessa lá, maiconoeuc.com.br, você vai encontrar um programa completo com esse tipo de informação também. Vamos continuar a nossa avaliação? Ou a análise biomecânica? Estou com um paciente agora em uma vista frontal e eu estou analisando a inclinação. Se ele inclina para a direita, olha o que acontece. Aproxima o corpo vertebral à direita, afasta o corpo vertebral à esquerda. Processo transverso, aproxima do lado direito. Faceta articular, fecha do lado direito, do lado da inclinação. E a faceta articular abre do lado contrário. Assim como o corpo vertebral se afasta, a vértebra inclinou para a direita. Inclinação para a esquerda é a mesma coisa, só invertendo os lados. E eu posso ter essa mesma visão da inclinação por uma vista posterior. Inclinou para a esquerda e inclinou para a direita. O lado da inclinação tem formada uma concavidade, um fechamento. O lado contrário à inclinação tem a formação de uma convexidade. Muito bem. E agora, vou visualizar as rotações. Quando eu rodo uma vértebra, o nome da rotação é dado pela parte anterior do corpo da vértebra. Se o corpo da vértebra gira para a direita, o que acontece? Qual é o nome dessa rotação? Rotação à direita. Na rotação vertebral à direita, o processo transverso direito foi para trás, foi para posterior. Repara que ele fugiu quase da imagem que vocês estão vendo. Olha lá, ó, posição neutra. Rotação para a direita, processo transverso direito foi para trás, processo transverso esquerdo foi para frente. O que aconteceu com a faceta articular inferior do lado direito? Ela abriu, ela está aberta, ó. O dedo entra. E lá do lado esquerdo, ela fechou. O que aconteceu com o processo espinhoso? Ele deslocou para qual lado? Para o lado contrário à rotação. Rodei a vértebra para a direita. Olha o processo espinhoso. Ele fica desviado para a esquerda. Por quê? Porque no que a vértebra roda para a direita, o processo espinhoso vai apontar para o lado contrário. Olha lá para você visualizar. Ó, nessa visão fica interessante de ver, hein? Rodou para a direita, corpo vertebral olhou para a direita. Processo transverso do lado esquerdo foi para frente. Processo transverso do lado direito foi para trás. E o processo espinhoso dessa vértebra foi para o lado contrário, nesse caso aqui, para a esquerda. Deu para entender o contexto biomecânico? Porque o próximo passo dentro da tua evolução vai ser começar a enxergar isso no teu paciente, que é normal, que é fisiológico, que é esperado. Qual que é o próximo passo? Palpar isso no teu paciente, para identificar quando tem um problema mecânico, quando a vértebra não consegue fazer algum desses movimentos. Porque uma vez que você identifica isso, você consegue depois fazer uma técnica de tratamento para restaurar esse problema. Olha que massa! Você identifica uma vértebra que não está rodando e vai lá e faz uma técnica para ela rodar. Você identifica uma vértebra que não está flexionando, você consegue ir lá e estimular de maneira bem específica essa vértebra. Tem o paciente que vai precisar da flexão e o outro paciente com uma dor bem parecida vai precisar da extensão. E se a gente não está esperto para esse paciente, para essa avaliação e para esse tratamento e faz tudo igual com todo mundo usando um protocolo, a gente perde resultado, a gente não se torna referência. E a gente vai sofrer ao longo da profissão. Como a gente não quer que isso aconteça, fique por aqui atento aos próximos conteúdos, porque sempre tem novidade de aplicação prática para você. Não esquece de curtir esse vídeo, não esquece de ativar as notificações e a gente se vê no nosso próximo conteúdo, ou nas redes sociais, ou dentro dos treinamentos. Um grande abraço e até mais.